Boa noite a todos. Boa noite. É bom estar aqui novamente nesta casa e ao chegar aqui ver que está cada vez melhorando o ambiente, crescendo, né? Parabenizo todas as pessoas que se esforçaram para isso, né? Que contribuíram de maneira direta e indireta para que esta realidade acontecesse. Para muitos, às vezes, pensou-se no começo que seria coisa impossível. Para outros, era uma realidade já pendente, já vista. E quando uma e duas pessoas se juntam, a obra está feita. E se essa obra foi feita porque a casa ela é bem administrada, porque aqui eu posso dizer que sejam bem-vindos a todos a esse ambiente maravilhoso, iluminado por Jesus Cristo, onde é que trabalha a espiritualidade maior, sempre nos orientando para o caminho do bem, do amor e da caridade. Acredito que se assim não fosse, esse trabalho não era tão próspero como assim seja. Algumas pessoas, às vezes, acham, né, aquelas que vêm aqui na frente, por acaso, fica somente aqui, somente falando, mas todas as pessoas que aqui ficam, falam, também ficam sentadas escutando. Né? Então, é o nosso dever de falar e a nossa obrigação de escutar. Não somente as outras palestras, porque nós não temos somente o que falar. Nós temos mais do que aprender do que às vezes o falar. E se a gente às vezes pegasse todas as pessoas que aqui estão, né, de todas as palestras, os estudos, e se a gente pudesse resumir isso tudo, eu vou exagerar um pouco, e não exagerando, 60% do que é falado aqui é sobre mudança. Sempre bate na mesma tecla. Precisamos mudar, precisamos mudar. E a mudança, ela é necessária. Né? Para quem chegou uma vez e viu, isso aqui hoje, né, é um paraíso, uma mudança. Nós estamos bem mais acomodados, bem mais aconchegados. Então a mudança ela é necessária ser feita. Então por que às vezes nós escutamos essas palavras, nós escutamos as palestras, e temos aquele firme propósito, ao sair daquela porta, nós iremos mudar. Às vezes se passa algum tempo, como se passou, e ao entrarmos aqui dentro dessa porta novamente, e se levarmos a nossa consciência, nós vamos ver que não houve a mudança. Para uns que vieram, mudaram, mas a opinião de outros mudaram para pior. Algumas pessoas tem a dificuldade de mudar, mas se nós pegamos com Deus, a obra é realizada, não se falta nada. Então por que essa dificuldade que nós temos de mudar? Por que sempre nós escutamos e passa tempo e nós não mudamos? Por que será que nós gastamos várias reencarnações para mudarmos? Que todos nós já mudamos. Nós somos umas pessoas mais evoluídas em relação a nossas vidas passadas. O que é essa dificuldade que nós temos? Nós temos. Porque eu também me incluo com vocês. Não vá pensando quem está aqui, né, o expert em falar, em agir, também tem as dificuldades. Então nós temos também as dificuldades da mudança. Então, para a gente entendermos qual é essa dificuldade da mudança, eu gosto sempre de pegar a raiz do problema. O que significa essa palavra mudança? Mudar. Mudar é algo daquilo que nós tiramos daqui e vamos lá. Eu vou sempre usar o exemplo do centro, porque eu acho que ficou muito lindo. A mudança nós precisamos. Então, nós precisamos mudar algo. E se a gente for analisar um pouco mais da palavra mudar, é uma palavra que é um verbo. E um verbo eu vou conjugar ele. Eu mudo, tu mudas, ele muda. Diferente de outras palavras que nomeiam um substantivo, casa, celular,
não tem a mínima intenção de falar sobre gramática aqui nessa noite, no qual não me dito um bom exemplo. Mas é importante entendermos essa diferença entre um verbo e um nome. Porque quando eu conjugo um verbo, eu mudo, tu mudas, ele muda. Mas nós achamos que isso é bobagem, que não é necessidade, né? Nós podemos falar aquilo que nós queremos. Como se diz a minha avó, falar até papagaio fala. Não é assim? Então, às vezes, nós nos sentimos na obrigação, na vontade de falar, eu não quero conjugar, eu quero falar eu carro. Nós queremos conjugar algo no qual não existe. Eu carro, tu carras e assim por diante. E quando nós estamos fazendo isto, nós achamos que aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão querendo nos corrigir, falando que eu estou falando errado, é implicância das pessoas que estão ao meu lado. Não, mas isso é coisa da minha família, do meu círculo, é coisa da minha mãe, coisa do meu pai, dos meus amigos. Eu tenho livre-arbítrio de falar o que eu quero, mas é errado. Mas em minha ignorância, às vezes, quando alguém me corrige, posso ainda justificar que, às vezes, a minha fala é do meu bairro, porque o meu bairro, às vezes, fala assim, o meu bairro, às vezes, não tem uma cultura, não é tão rico igual, eu não moro em condomínio, etc. E aqui se fala assim, querendo justificar um modo do que eu estou errado. Não contente com a minha ignorância, e às vezes as pessoas ainda insistindo que eu preciso mudar. Eu falo, não, mas isso é coisa de Uberlândia, da minha cidade. Aqui todo mundo fala isso, né? Então, não contente ainda com a minha ignorância ainda maior, posso justificar este caminho errado no qual eu quero falar, mas isso é coisa do meu estado. E às vezes tem algumas coisas assim, que nós chamamos de biscoito no estado, é como no outro, e assim sucessivamente. Mas, quando eu falo eu carro, eu estou falando errado. Não adianta eu justificar que é a minha família, que é a minha cidade, que é o meu bairro, ou o meu estado, ou o país no qual eu estou. Que a minha cultura é assim. Porque este verbo, ele é mundial. Em todas as línguas. Se eu não me engano, eu esqueci, se tiver uma exceção. Para toda a regra, uma exceção. Quando eu quero falar eu carro, eu estou indo contra as leis universais. Eu estou indo contra o mundo. E isso, paramos aqui, que vale a pena em colocarmos em todas as nossas decisões. Como que nós estamos indo em nossas decisões? Nós estamos indo a favor do mundo ou nós estamos caminhando contra o mundo? E quando nós chamamos de mundo, nós não vamos levar a matéria, e sim as coisas de Deus. Um exemplo clássico que a gente às vezes pode dizer, que a gente sempre vê na juventude, né? Ah, mas eu amo essa pessoa é eterna para a minha vida. Alguém mais experiente, né, ligado aos sentimentos de Deus, fala, essa pessoa não é boa para você, este amigo não é bom para você, o que nós falamos, mas você não quer a minha felicidade, você não quer o meu bem, aonde se vê essa pessoa linda, maravilhosa, fazer algo comigo, e assim nós estamos indo contra. Será que nós estamos agindo de que maneira? Nós respondendo para aquela pessoa que você não quer bem a minha vida. Eu estou na paixão. E a paixão é avassaladora, mas é uma coisa temporária. E quem me está dando um conselho é uma pessoa que está sendo intuída por Deus, que tem um amor verdadeiro. Quem vence mais é o amor. Então nós estamos indo contra as leis de Deus. E se nós estamos indo contra as leis de Deus, nós jamais vamos conseguir mudar. Nós estamos indo contra. Não é porque a família não quer a minha felicidade. Ou pessoal, eu estou indo contra as coisas universais. E essa decisão é importante em tudo que nós tomamos.
Como que nós estamos nos dirigindo nossos pensamentos? Indo a caminho de Deus ou contra caminho de Deus? Muitas pessoas que aqui já passaram não gostam demais de vir aqui, porque aqui sempre vai orientar: perdoa, ame, faça caridade. São as palavras do centro sério. Mas nós não queremos escutar isso. Nosso nível de ignorância está alto. Nós queremos escutar aquela pessoa que fala assim: que bobagem, não precisa te perdoar, não. Deixa, Deus sabe o que faz. Deus vai fazer o troco direitinho. Você não sabe que Deus é muito bom. Escreve por certo linhas tortas. Para quê? Larga de bobagem. É isso que nós queremos mudar. Porque a partir do momento que eu escuto isso, não tem necessidade da mudança. E eu estou indo contra o caminho da porta larga, o caminho da perdição. Mas se eu vou nas leis de Deus, perdoar as pessoas, ter o amor incondicional, eu estou indo de encontro ao caminho apertado, é o caminho da salvação. Então é necessário nós pensarmos isso em relação às nossas mudanças. Uma dificuldade que nós temos em mudar, além de entender aquilo no qual eu estou indo, é as desculpas que nós temos. E isso a gente pode passar a noite toda, às vezes assim falando. A principal delas, que ao sairmos dessa porta, amanhã eu mudo, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço isso e amanhã faço aquilo. Já se ocorreu uma semana e às vezes a gente não chegou a nada, não demos nenhum passo. Às vezes, se nós dobrássemos o joelho no chão e pedisse a Deus que caísse o dinheiro e ninguém agisse, essa mudança aqui não seria realizada. Se deu porque Deus abriu os caminhos, indicou as pessoas certas. Então é necessário pararmos de darmos desculpas e agir no hoje. Pararmos de achar que no amanhã eu vou mudar. Parar de achar que eu não sabia. É outra desculpa que nós temos. Se realmente essa desculpa de que eu não sabia resolvesse, aqui hoje nós não estaríamos. Estaríamos em um mundo melhor. Porque ao chegarmos de lá, quando nós chegamos em vida passada, nós tentamos justificar. Eu não sabia. Não adiantou. O nosso peso da consciência ainda estava forte. Então tem que nós reencarnamos novamente. Quantos espíritos estão escutando aqui esta noite, tentando justificar isso ainda? Eu não sabia. Mas o peso da consciência assim não cala. Vamos voltar ao nosso exemplo, quando eu quero falar em um carro. Não sei o que é um substantivo, não sei o que é um verbo. Não tive a instrução. Não sou uma pessoa alfabetizada. Então como é que eu vou falar? Será que isso vai ser o suficiente para a gente chegarmos do outro lado e livrar a nossa consciência? Se assim for, se nós pegarmos essa pessoa, imaginamos que na esquina tem uma pizzaria e um bar. Por favor, vá lá e compre uma pizza para mim. De nada adianta essa pessoa chegar e olhar lá, ela não vai saber ler, mas ela sabe identificar. Ela vai saber que ali não vende uma carne, não vende isso, mas que mesmo assim, ela entre do outro lado de lá, no bar, fala: eu quero uma pizza. Eu tenho certeza que uma daquelas pessoas que tem lá pela pizzaria é do outro lado. E assim acontece com a gente. Dentro do livro dos Espíritos, fala-se que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, extremamente justo e bom. Se Ele é extremamente justo e bom, se eu hoje não tive a oportunidade de me instruir, se eu não tive a oportunidade, às vezes, de ver, às vezes pode ser aquela pessoa que não fala, mas ela tem outros sentidos mais aguçados, para que consiga realizar a tal tarefa.
Então, a desculpa de falar que eu não sabia não resolve, não alivia a nossa consciência ao chegarmos do outro lado de lá. Então, se nós estamos com aquela desculpa, eu não vou mudar porque eu não sabia, se eu não vou mudar porque amanhã eu vou fazer, e as desculpas começam a aparecer. As pessoas que estão envolvidas comigo é que não sabem, não entendem. Esse centro não é bom, porque eu não escutei aquilo que eu queria escutar. Estou indo contra os desígnios do Pai. E este caminho da porta apertada é o caminho da salvação. É difícil, mas não é impossível. Quantas pessoas aqui também já vieram, agradeceram pela mudança que assim se realizou. Mudaram, ficaram pessoas melhores, mas ainda há muito a se fazer. Porque Deus não criou nenhum de seus filhos para se perderem. E Ele tem certeza que todos irão chegar à perfeição. Nós evoluímos. Se nós pegarmos em relação ao nosso passado, à época que nós vivemos com Cristo, e nós não éramos alfabetizados, nós já melhoramos. Conseguimos sair da nossa casa hoje, estar aqui neste ambiente maravilhoso. Conseguimos entender o que é o Espiritismo, que a morte é somente do corpo físico, que a alma é imortal. E nós olhamos para trás e vemos aquelas pessoas que ainda estão incluídas ao materialismo, que nem sequer acreditam ainda em Deus, que têm a mesma ignorância. Fala assim, isso é bobagem, isso não existe. Mas vai ter que mudar, vai conhecer Deus, vai conhecer essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, vai conseguir descrucificar Jesus. Porque ainda tem muitos espíritos que estão perdidos, porque acreditaram no céu maravilhoso, acreditaram que a morte seriam carregadas pelos anjos. E assim às vezes não acontece, porque não é Deus que leva ao paraíso, e sim a nossa própria consciência. E ela nos cobrará, porque eu escutei o que precisava mudar. 60% das palestras falaram sobre isso. Será que realmente a minha consciência vai ficar tranquila? Será que eu vou conseguir chamar Deus quando o meu desespero do outro lado de lá? Será que eu tenho essa confiança invicta de seguir os seus caminhos e prosperar? Nos momentos de dificuldade, porque nos momentos bons é fácil. Falar em Deus nesse ambiente é fácil. Agora, seguir os seus caminhos não é difícil. Simplesmente há uma dedicação maior. Tenho que fazer a mudança. Tenho que largar as coisas materiais e vir para este caminho maravilhoso. Parar de dar desculpa, porque eu preciso fazer a mudança é no hoje. É ao sair daquela porta, ao chegar em casa, ligar para aquela pessoa no qual eu achei que hoje eu magoei, ou ligar para aquela pessoa no qual eu não faço, ou eu irritei. Que são as pessoas mais próximas de nós. Aquela pessoa que tentou me alertar que eu estava errado e eu achei que ela é que estava errado. Porque o orgulho é alto. Nós queremos brigar com o mundo. Achamos senhor da razão. Nos comparamos a Deus em relação a isto. Porque nós temos a certeza, mas nós não estamos conseguindo pensar. Porque eu estou pensando na mudança no dia de amanhã. Eu estou dando desculpa porque eu não sabia. Eu não sou ignorante. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Assim é o nosso pensamento. Como eu falei no início, algumas pessoas acham que somente nós falamos.
mas também nós escutamos. Este é o caminho necessário para aprendermos a escutar, ler, pedir a Deus a instrução, o conhecimento para que esta noite. Então, nós não temos mais como dar desculpa do que nós não sabíamos. Não tem como mais nós falarmos deixar para o amanhã a nossa mudança. Porque são muitas coisas. Ninguém vai sair desta vida santo. Ninguém vai ficar, prosperado. Nós iremos sim. Se nós caminharmos com Deus, nós iremos sim para o mundo melhor, para o mundo de felicidade. Mas aquelas pessoas que estão atrás da gente, que ainda não conhecem Deus, estão preparados para ela. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Será que elas terão oportunidade deste momento único que nós estamos tendo nessa vida? Será que em um outro mundo no qual ela será levada, vai ter o espiritismo? Ou vai ter guerras? Ou vai ter fome? Ou vai ser a escravidão? Que assim este mundo já passou. E quando eu falo que às vezes, neste mundo maravilhoso, neste ambiente que nós temos, muitas pessoas assim podem dizer que você não conhece a minha vida. Que você não sofre o que eu sofro. Nós não sofremos, nós aprendemos. E se eu ainda estou sofrendo muito, é porque eu preciso mudar. Eu preciso resgatar algo. Ainda estou batendo contra os ensinamentos de Deus. Por isso meu sofrimento é maior. Porque se eu venho para cá, tenho conhecimento de Deus, as coisas começam a melhorar. Se eu falo que eu vou mudar hoje, se ao chegar em casa, começar a proferir um Pai Nosso, lembrar daquela pessoa no qual eu amo, que está longe de mim, lembrar daquela pessoa que está comigo no serviço, no qual eu acho que me faz sofrer, no qual me persegue, eu vou pensar nela no hoje. Porque quando eu chegar no amanhã com ela, Deus vai me inspirar melhor e eu vou abrir um sorriso. Se eu pedir hoje, o amanhã terei um pouco mais paciência. É porque eu deixo para amanhã. E quando o amanhã chega, eu não estou preparado para enfrentar os nossos problemas do dia a dia. Volto a falar de novo. Se todos tivessem simplesmente joelhado e pedido para Deus, o dinheiro não iria cair. Houve necessidade de colocarmos a mão na charrua e trabalharmos, pedirmos, fazermos para que isso acontecesse. E nós estamos parados, dando desculpa, pedindo a Deus: Senhor, me ajude na mudança. Mas nós não queremos dar o passo para isso. Nós queremos dar o passo no amanhã. Nós queremos justificar que eu não sabia, porque eu acho bonito eu falar eu carro. E quando assim eu falo, se tem alguém dentro de vocês que tem algum conhecimento na área da educação, já vai começar a rir. Eu já vou ver que está errado. Então Deus está nos colocando nesse teste a todos os momentos. E se eu conseguir mudar, ainda há muita prosperação para chegar à perfeição. Não vai adiantando que somente um problema é resolvido. Se eu mudo nisso, eu tenho mais. Deus sabe dos seus propósitos. Ele conhece cada um de nós. Se dependesse de nós, nós estaríamos muito mais carga para esta vida. Mas Deus fala: não, meu filho, vai devagar. Vai devagar, porque a consciência sua está pesada e você não vai dar conta. E naquele desespero que nós temos na consciência, e quando estamos do outro lado de lá, neste mesmo momento que esses espíritos também estão, quem vê essas palavras, não só minhas, mas de outros, vê que está do outro lado de lá, mas vê os seus familiares, não pensa: gente, mas eu não morri. Mudaram.
tiraram do corpo físico, mas estão no mundo espiritual. A perda todos nós temos. Quem é que aqui nunca teve perda de alguém, de algum parente, de algum amigo? É amigo você? Amiga, né? Chegou o nosso momento. E assim, essa mudança também era inevitável. Mas nós achamos que estamos novos, que ainda temos muito pela frente, né? Porque nossa, a gente está cada vez vivendo mais tempo. Mas será que nós teremos o dia do amanhã? Será que nós temos a semana que vem? Então é necessário que nós pedimos no hoje, no agora, na próxima prece que nós fizemos. Elevamos ao pensamento aquelas pessoas que nos perseguem, as pessoas que nós achamos que nós não gostamos, porque só nós achamos que nós não gostamos, que Deus gosta de todos. Deus ama todos os seus filhos. Então, da mesma maneira que Ele não me ama, Ele ama aquela pessoa que rouba, que mata, que está no mundo do crime, que usa entorpecente. É difícil entender isso. Nos falta a compreensão da mudança para que isso seja feito. Falta nós diminuirmos o nosso egoísmo. Falta diminuir o nosso ego. E se a gente muda um pouquinho hoje, um pouquinho depois, eu vou começar a entender o que é um amor incondicional. Se eu tenho orgulho alto e se alguém me fere, eu vou querer revidá-lo naquele momento, onde se viu essa pessoa, com quem que ela pensa que ela está falando, em que ela pensa que eu sou, deixa ela ver. Ela não sabe o tanto que é poderoso meu Deus. Meu Deus irá fazer a justiça. Ouço muito falar sobre isso. E o que Deus está pedindo para nós? Perdoe a pessoa 7 vezes, não, 70 vezes 7. E nós queremos que ela passe o que nós estamos passando, ou pior do que nós estamos passando. Queremos que isso seja justiça de Deus. Estamos indo contra os seus ensinamentos. Onde nós mudamos sobre isso? Nós escutamos, mas não entendemos. A mudança é necessária, ela é forçosa. Como eu falei, todos nós melhoramos. Estamos todos de parabéns de sairmos de casa e estar aqui hoje, essa noite. Espero que todos vocês continuem frequentando esta casa, esse ambiente maravilhoso, e escutando que nós temos que chegar à perfeição. E aproveitamos o dia de hoje, e não sabemos se o amanhã nos dará a oportunidade. Outros espíritos estão chorando neste momento, porque não tiveram a oportunidade do amanhã. Será que quantas pessoas que choram durante um corpo, querendo pedir perdão, mas não escuta daquele corpo, está perdoado. Além da falta que nós temos da física, que ainda somos materialistas, sentimos falta daquela pessoa, ainda há o peso da nossa consciência de não termos feito algo para aquela pessoa, principalmente as pessoas que estão muito próximas a nós, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Aí neste momento em que a mudança acontece, aí nós paramos, meu Deus, não falei que amava. Não saí da minha casa e fui até a ela. Não te proferi palavras de incentivo. Não ajudei durante a doença. Isso acontece muito também. Às vezes as pessoas ligam e avisam, olha, fulano está doente. Seja um pai, uma mãe, um tio. E nessa correria do dia a dia,
nós estamos aqui, estamos ali, não temos tempo para nada, nós dedicamos ao materialismo, queremos aproveitar o máximo que a vida nos dá, e não temos tempo para ela. Aí alguém liga de novo: olha, a pessoa não está bem, o tratamento não funcionou. Você pode me ajudar? Você tem como dividir? Não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro, minha vida é tumultuada, você sabe, e assim se faz. Passa-se um tempo depois, a pessoa avisa novamente: olha, piorou de novo, você não vai vir? A gente chega lá, com aquela cara assim, mal chega, atrás. Vê, não pergunta se você precisa, não quer escutar as pessoas, simplesmente tem um corpo físico ali presente, porque alguém insistiu muito, o pensamento está fora. Não pergunta um nada se você precisa, se quer ajuda ou não. Evita. Quando fala: oi, ó, para, não vem falar na minha cabeça não. De repente escutamos a ligação: a pessoa morreu. A consciência me cobra: por que eu não fiz? Por que eu não larguei? A mudança aconteceu. Então, para que nos resistirmos sobre mudarmos? Para que irmos contra as leis de Deus? Vamos a seu favor? Nós temos o livre-arbítrio, é claro. Nós temos o direito de usar ele. Mas nós temos o dever de saber que estamos errados. E Deus nos orienta. Não adianta a gente falar que nós não sabíamos. E as pessoas que aqui não estão, como eu falei, se assim resolvesse, quando nós chegamos do outro lado de lá, nossa consciência estaria tranquila. E aqui hoje nós não estaríamos. Então vamos fazer essa mudança de maneira gradativa, assim como Deus faz as suas perfeições. Nós queremos chegar nessa porta com aquele mundo de problema e sairmos aqui, ser descido à luz, ser glorificado, receber o milagre e sair daquela porta mudados. Esse é o sonho de consumo de quase todas as pessoas. Ah, mas esse centro é muito ruim. Fui lá, nada resolveu. Às vezes piorou da minha vida. Esse pessoal não faz nada, não é bom. Porque eu estou querendo coisas materiais. Não quero entender que a minha mudança não está de eu entrar ou sair daquela porta, mas mudar as minhas atitudes. Entender que eu preciso acreditar na imortalidade da alma. Que eu preciso perdoar. Que eu preciso amar. Que eu preciso ser menos orgulhoso, menos vaidoso. E assim sucessivamente. Porque uma estava laçado com a outra. Mas se eu não tiro o primeiro nó, tudo fica travado. Se eu não frequento a casa de Deus, tudo fica travado. E é neste ambiente que nós estamos aqui, que nós iremos realizar essas mudanças. Aos poucos, como eu falei. Muitas pessoas acham que um mundo feito em 7 dias, que essas crateras de água que saiu se façam, né? Esse é o que nós queremos. Mas Deus falou: não, calma, gente, vai devagar. Eu tenho muitos mundos para construir. E aquilo foi se afastando, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. E quando se deu, passou ao longo do tempo, a mudança se realizou. E nós ainda queremos insistir de entrar para aquela porta e sairmos daqui livres de várias e várias reencarnações. Estão pesando essa mudança. Porque nós queremos mudar para aproveitar mais, sair daqui, comemorar o milagre que aqui nós recebemos. Será que nós não queremos receber esse milagre e chegar ali e ajudar alguém? Porque todos têm condição de ajudar. Eu falo que todos. Aqui vocês fornecem cesta, não fornecem? As pessoas
que aqui recebe as cestas que vocês trazem, ela também tem a condição de ajudar. Ela pode pegar aquele litro de óleo e dar para uma pessoa que não teve a oportunidade de receber a cesta. Ela tem condição de pegar aquele saquinho de arroz, entregar para aquela pessoa que não tem, que através de um litro de óleo, um saco de arroz vazio, e o outro, que ele vai chegar a alguns centavos e matar a sua sede, a sua fome. Olharmos para trás e vermos o tanto que nós mudamos e sermos gratos a Deus. É isso que nós precisamos fazer. É o primeiro passo da mudança. Eu consigo, eu tenho a determinação, porque Deus vai me ajudar. Aí sim. Eu sou orgulhoso, eu preciso diminuir meu orgulho. Eu sou vaidoso, eu preciso diminuir a minha vaidade. E ao sair dessa porta, nós iremos enxergar todo o nosso orgulho aqui? Não. Ao encontrar as pessoas que nós amamos, ao encontrarmos as pessoas que estão no nosso círculo, que vai pôr-nos à prova se realmente nós mudamos no orgulho. É quando alguém nos ofende, é que nós vamos saber se nós realmente mudamos. É devagar. Nós queremos enganar Deus. Falar que tudo ficou para trás. Chega na esquina, alguém me fala, já está tudo, nós não mudamos. Usamos as desculpas. Nosso tempo está acabando. Já até às vezes excedeu um pouco. Mas não espero. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, e que nosso pensamento possa levar a todos aqui que não estão as mudanças necessárias no nosso dia a dia. E pegar o exemplo desta casa, que assim quando nós chegamos e mudou, nós iremos também mudar. Com dificuldade, e não foi fácil. Foi grão a grão, um real por real. E assim se fez essa construção maravilhosa. É assim que nós temos que mudar. Devagar. Mas, hoje, não no amanhã. Que todos tenham uma semana extremamente cheia de luz. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabenizo todos vocês, pela casa que está linda, maravilhosa, sempre foi um ambiente lindo, maravilhoso, mas está mais harmonioso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.